Bom dia! Hoje nós vamos iniciar uma série falando de pontos de identidade de uma seita. Ou seja, nós vamos classificar para você algumas saliências que uma seita apresenta, algumas indicações que essa seita apresenta. E entre as coisas que nós vamos abordar aqui, nós vamos estudar sobre se é importante estudar sobre seitas, o que a Bíblia fala, a importância da apologia, se não é errado discutir religião, e quais as indicações, quais os predicados, quais as qualidades dessas seitas. Mas antes, vamos aproveitar aqui o professor Paulo Cristiano. Bom dia, professor. Bom dia, professor. E eu queria que o senhor já começasse falando para os nossos amados ouvintes o que é uma seita. Bom, a seita, dependendo da área que ela é abordada, ela recebe várias conotações. Por exemplo, em sociologia, a seita tem um significado, e na verdade, muitos sociólogos não conseguem distinguir entre seita e igreja, mas é um outro referencial. Enquanto que em teologia, essa divisão ela fica muito nítida. Então, em teologia, nós temos seita como, grosso modo falando, como um grupo de pessoas que prega uma ou mais heresias. Então, seita, de maneira bem simples aqui para todo mundo que está nos assistindo entender, é um movimento religioso que segue uma ou mais heresia. E heresia seria um desvio teológico da palavra de Deus, é isso? Um desvio doutrinário. É um erro acerca da palavra de Deus. Qualquer erro acerca das doutrinas fundamentais da Bíblia configura-se em heresia. Quem está nos assistindo é importante saber o seguinte, que essa definição é teológica protestante. Por quê? Porque nós temos como fundamento a Bíblia Sagrada. Então, para nós, o que é verdade é o que está na Bíblia, independente de quem segue. A pessoa está seguindo aqui? Ok. Então, para nós, essa pessoa está de acordo com a vontade de Deus. A pessoa não segue a palavra de Deus, ela está fora dos parâmetros de Deus. E para nós, diante desse quadro que nós estamos colocando aqui para vocês, essa pessoa está em heresia e é uma seita, correto? Exatamente. Agora, eu queria só explicar para quem está nos assistindo, porque perguntaram o seguinte para nós. Mas a Bíblia manda estudar sobre seitas? Olha que interessante, eu queria que a produção colocasse 1 Pedro 3,15 na tela, por favor. O texto diz assim, o apóstolo falando, antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Então veja, professor Paulo, que nós acabamos de ler aqui, que a palavra do Senhor manda estar preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir explicação da esperança que é em nós. Ou seja, veja se eu entendi direito. Se um mormon, uma pessoa que segue, com licença, quero pegar aqui para mostrar para você. Uma pessoa que segue aqui o livro de Mormon. Dá um close aqui à produção. Câmera 1 ou 2? 2. Está vendo aqui? Então, a pessoa que segue o livro de Mormon, se ela chegar em mim e dizer assim, olha, eu creio que o livro de Mormon é a palavra de Deus, e eu sou um cristão. Tecnicamente, eu tenho que dar um jeito de explicar para ela por que só a Bíblia é a palavra de Deus e o livro de Mormon não é a palavra de Deus, correto? Correto, é isso que a Bíblia está ensinando, é isso que esse versículo está dizendo. Na verdade, a palavra apologia, ela é defesa. Defesa, no caso cristão, defesa da fé cristã. Né? E é isso que Pedro manda os cristãos fazerem, defender a sua fé. Porque as pessoas elas costumam confundir as coisas. Às vezes elas pensam que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de ataque a outras religiões. E não é bem isso. A apologética, ela trabalha com a defesa da fé. Então nós explicamos a nossa fé com mansidão e bondade para as pessoas que não compartilham dessa fé. Então veja, você que está assistindo a gente em casa, é importante que você entenda o seguinte. A igreja, como um corpo de Cristo, ela está inserida numa sociedade, correto? Ela vive cercada por um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é composto por gente que não tem religião, por católicos. Vamos falar da nossa realidade aqui, da nossa região. Católicos, espíritas, macumbeiros, afro-brasileiros, que mais? Adventistas, mormons, testemunhas de Jeová e etc. Então, essas mais eminentes, essas mais importantes religiões que cercam o nosso cotidiano, pelo que a palavra de Deus está aqui nos orientando, a gente deveria então estar estudando essas religiões
para que na hora de compartilhar o evangelho, nós tivéssemos a conduta correta. Seria isso? Perfeitamente. Deixa eu contar uma historinha interessante. Outro dia eu recebi a visita do meu cunhado, que foi vender um determinado filtro d'água para mim. E cunhado vendedor não é fácil, né? Mas tudo bem. Chegou lá, falou para mim que para eu comprar o filtro de água dele. Falei, não, eu não tenho condição, custa muito caro. Ele falou, tudo bem, me dá um copo d'água. Dei um copo d'água para ele, pus lá, ele pegou o copo d'água na mão, jogou 3 gotinhas dentro de um líquido, o copo ficou com uma cor toda escura. Ele falou, tá vendo? Você precisa comprar o meu filtro porque a tua água tem isso, 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 vai te causar câncer, tumor, etc e tal. Falei, tá bom, quanto custa? Ele falou, R$ 500. Falei, não, eu vou comprar naquela loja que vende em 20 vezes, aquela loja grandona lá, eu vou comprar naquela loja lá de prestação. Ele falou, não, aquele lá, no final das contas, vai sair mais caro, não é o filtro tal? Falei, é. Ele falou, então, esse filtro aí, quando você terminar de pagar, o meu saiu pela metade do preço, porque o meu tem isso, isso, isso. Bem, por que eu estou explicando isso? Por que eu estou contando essa história? Veja, o meu cunhado, que era um vendedor de um filtro d'água, ele conhecia o produto que ele estava vendendo, conhecia o produto do concorrente, sabia as diferenças de ambos. De uma maneira bem vulgar, só para você que está em casa entender, numa linguagem bem comercial, nós compartilhamos Jesus de certa maneira. Nós compartilhamos o Senhor Jesus com as pessoas. E quando a gente vai transmitir esse Jesus para as pessoas, nós temos que conhecer a nossa fé, por que cremos nele, e o que dizem as religiões desse Jesus e dessa fé. Para que a gente possa, sim, de maneira eficaz, compartilhar o Senhor Jesus. Vamos começar aqui lendo o texto bíblico de Mateus, capítulo 7, versículo 1, está aí na tela do seu televisor. Não julgueis para que não sejais julgados. É um texto que fala para que o indivíduo não julgue o outro. Como nós estamos falando de seitas, a gente aqui está citando nomes, está falando de fé alheia. E eu trouxe aqui para, na continuidade desse estudo, nos ajudar, o professor Paulo Cristiano da Silva. Como vai, professor? Bom dia, pastor João Flávio. E agora, como é que a gente responde isso aqui para quem está nos assistindo? Mateus 7, versículo 1, esse texto, na verdade, ele é usado de modo indevido. Porque quando a Bíblia fala para não julgar, ela está falando de um julgamento indevido, um julgamento sem fundamentos. É nesse sentido que a Bíblia está falando aqui neste versículo. Por exemplo, a gente olha aqui para o nosso cameraman, que está vestido com uma camisinha de coraçãozinho vermelho. Se eu julgar ele só pela camisetinha que ele está usando, eu estou fazendo um julgamento indevido com ele. Perfeitamente. Sem fundamentos. Porque não é a camisetinha que ele está usando que vai definir a sexualidade dele, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Então, quando Jesus profere esse discurso, que aqui o capítulo 7 é todo um discurso que você tem que seguir, inclusive, quando ele vai para o versículo 15, no mesmo fôlego, ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou aqui usando aqui essa linguagem bem simples, para as pessoas que estão em casa entender. Falei aqui do cameraman, que ele realmente está usando uma camiseta de coraçãozinho vermelho. Vou dar um exemplo. Eu vejo uma pessoa mal vestida, ou não muito bem vestida na rua, e eu penso que aquela pessoa já é um assaltante. Isso aí é um mau julgamento. Isso é um preconceito. Um preconceito. É um preconceito. Então você está fazendo um conceito antecipado sem conhecer as bases da verdade a respeito daquela pessoa. Quer dizer, não é porque uma pessoa está usando uma camiseta de coraçãozinho vermelho que ele não que ele está com uma opção sexual diferente da que ele realmente é. Não é porque uma mulher ou um homem está usando uma roupa usada ou até mesmo surrada, não quer dizer que ele seja um assaltante ou um bandido. Na verdade, pode ser uma pessoa trabalhadora, honesta. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Não é porque uma pessoa se veste bem que ela é uma pessoa de bem. Entendendo? Então, Cristo, ele deixa bem claro aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como que eu iria saber quem é ou não um falso profeta se eu não emitisse um julgamento? Então você vê que o versículo 1 e 2, ele não está proibindo você de julgar. Deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor está querendo me transmitir, eu acho que também para quem está nos assistindo, que o que Jesus condena é o julgamento sem conhecimento de causa. Exatamente, perfeito. E em outros versículos, outros evangelhos, Jesus ele vai esclarecer melhor essa questão. Por favor, cite um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui
O Evangelho de João, 7:24. 7:24. Você que tem a Bíblia na sua casa, se você quiser acompanhar conosco, 7:24 de João, Jesus deixa essa questão bem clara. A produção vai pôr na tela para você que está em casa assistindo aí. Acompanhe com a gente, João capítulo 7, versículo de número 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai, olha o que Cristo fala, segundo a reta justiça. Então, há dois tipos de julgamento aqui. Um que é condenável, que é o segundo a aparência, que é o preconceituoso, que nós acabamos de falar, e o outro que é segundo a reta justiça, ou seja, com provas, com base. Então, esse julgamento é apoiado pelas Escrituras. Então, veja, quando a gente faz um julgamento, por exemplo, de uma seita, nós vamos falar hoje aqui, por exemplo, que sobre a questão das religiões, um dos indicativos de uma seita é elas terem um outro Jesus. A gente está usando aqui um monte de livros dessas seitas, então nós não estamos sendo vulgar com elas. Estamos julgando de acordo com o que pesquisamos, com o que analisamos. Nós estamos fazendo um julgamento bíblico, então. Na verdade, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica, onde você faz uma análise bibliográfica desses livros e extrai os ensinamentos dessas religiões. Então, não tem como você falar do que você ouviu, porque está escrito nos próprios livros. Então, nos fale um pouquinho. Um dos indicativos, parece que está aí colocado no seu script aí, é que toda seita tem um Jesus diferente do da Bíblia. Por favor, explique isso para nós. Na verdade, as seitas, elas possuem, vamos dizer assim, marcas, sintomas. Então, um dos sintomas que caracteriza um movimento herético seria justamente ter um outro Jesus. Tá? Não é simplesmente porque a pessoa crê em Jesus, ou fala em Jesus, ou tem um Jesus pendurado no pescoço, ou numa parede, ou em qualquer outro lugar, que significa que ela realmente é uma pessoa cristã. Tá? Então, dependendo da religião, ela vai diferenciar esse Jesus. Ela vai criar um Jesus ao gosto da própria filosofia que ela serve. Inclusive, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, de um outro Jesus que pregavam na época dele já. Né? Isso, em Corinto. Isso. Corinto estava sendo pregado um outro Jesus, um Jesus farisaico. Não é? Porque esse Jesus que estava sendo pregado lá para a igreja era um Jesus que você tinha que guardar a circuncisão, o sábado, um Jesus que precisava de todo o ritual mosaico. Mas só fechando aqui, pastor, por exemplo, os espíritas têm um Jesus também. O Jesus dos espíritas é apenas um médium, não é o Jesus que a Bíblia ensina. E é interessante, estava vendo aqui, o senhor trouxe um livro aqui sobre o mormonismo. Parece que o Jesus do mormonismo é irmão do diabo? Que negócio é esse? Isso, aqui na página 17 desse livro, Princípios do Evangelho. Aqui na nossa câmera. O que fala? Posso aproveitar? Pode ler, por gentileza. Olha que interessante, pessoal. Você que está em casa, está acabando o tempo, mas na página 17 desse livro aqui, está afirmando que Jesus é irmão de Satanás. Ou seja, o mormonismo afirma ter o mesmo Jesus que o nosso, mas é um outro Jesus. Completamente diferente. E não só isso, o Jesus mormon também foi polígamo. Casado com várias mulheres. Várias mulheres. Então, gente, olha, nós estamos encerrando, o tempo acabou, mas voltamos no sábado que vem para continuar mostrando a identidade de uma seita. E essa foi a primeira identidade, um outro Jesus. Você que quer saber mais, www.cacp.org.br. Bom dia, professor. Até o próximo sábado. Obrigado, pastor João Flávio. Até o próximo. Até o próximo.